O segundo grande dilema para os pais é em relação ao próprio futuro dos filhos, né? E isso é exatamente o reflexo daquela educação que nós tentamos passar para os filhos. Quem é que faz as escolhas, né, na vida, se não o próprio indivíduo? É claro que quando uma criança acaba de nascer e ainda está formando a sua personalidade, né, quando ele ainda não tem condição de entender quais são as alternativas para ele na vida, em cada momento de vida que ele se encontra, esta escolha ela é feita pelos pais. Por exemplo, em que escola que meu filho vai estudar, né? Em que grupo social eu vou deixar ele frequentar. Muitas dessas escolhas até uma determinada idade são feitas pelo pai em relação aos seus filhos, né? Mas também existe aquela falta de visão sobre quando a gente deve parar de fazer escolhas pelos nossos filhos. E eu vejo muito isto na sociedade, de pais que chegam, por exemplo, até a fazer escolhas da profissão para os seus filhos. Isso é um verdadeiro absurdo, né? Dizer você não pode ser advogada, você tem que ser engenheira, você não pode ser artista, você tem que ser médico. Como assim? Quem dá esse direito a um pai ou uma mãe de fazer escolhas pelos seus filhos, ignorando que eles têm seus próprios dons, suas próprias aspirações, e achando que a escolha sua é mais adequada para a vida futura, esquecendo que essa escolha implicará diretamente na felicidade e no sucesso que o seu filho ou sua filha terá quando for adulto, né? É preciso a gente entender, inclusive, sobre determinados paradigmas que são inaceitáveis para determinados pais, né? Algumas coisas que são fortes, como, por exemplo, ver o seu filho tomando um rumo na vida, de uma vida espiritual diferente da sua, uma vida até a escolha das suas profissões, né? da forma como vai viver, se ganhando pouco dinheiro ou muito dinheiro, escolhendo um caminho que assim, bom para ele, mas ruim para você, né? Então, isso é uma coisa que é preciso ser refletido, porque infelizmente ainda se vê muito na nossa sociedade essas escolhas que pais obrigam seus filhos a fazerem por não concordarem que eles escolham caminhos que são contrários aos seus valores, aquilo que você acredita que seja bom para eles no futuro. Porque se a gente for discutir, na verdade, o conceito de sucesso, o que a gente pode chegar em conclusão sobre este conceito de sucesso? Sucesso é simplesmente ser feliz. Sucesso é amar aquilo que se faz. Se você vai seguir uma carreira simplesmente porque seu pai acha que é a melhor para você, é possível que você seja um profissional competente, mas jamais seja feliz. E você nunca vai fazer aquilo da melhor forma possível, né? Então, vamos falar um pouquinho para compreender melhor essa questão de interferência na vida dos filhos, dividindo a vida em algumas fases, e para isso eu vou me basear na teoria de Hersey e Blanchard, que criaram a teoria da liderança situacional. Isso é um conceito que se aprende quando nós procuramos o desenvolvimento da nossa liderança, né? E Hersey e Blanchard dividiram o desenvolvimento do indivíduo em 4 etapas, né? Que são vistas aqui nesses 4 quadrantes, né, desta figura, em que o primeiro quadrante é o quadrante vermelho, no canto direito inferior,
chamado de fase da direção, aonde é necessário que o líder, vamos chamar aqui o líder como, encarando isso como um pai, né? O líder, ele deve estabelecer um comportamento de alto grau de direção, porque ainda está diante de uma criança, ele precisa dirigir, estabelecer os caminhos que essa criança tem que seguir, e não dar somente baixo grau de apoio, quer dizer, apoiar sim a criança em alguns momentos, mas dirigir mais do que apoiar. Por quê? Porque a criança ainda não sabe fazer escolhas, né? O comportamento em relação à fase do treinamento, porque o treinamento é comparado à vida criança, do indivíduo, como aquela fase em que ele já deixou os primeiros anos de vida, já sabe falar, já sabe se comportar de alguma maneira, já se inseriu numa sociedade, e nessa hora ainda é necessário um alto grau de direção, porque os conhecimentos, as experiências da criança ainda são poucos, e é necessário dirigi-la, mas no entanto nesta hora você dá um alto grau de apoio para que ela possa também começar a compreender quais são as consequências de seus atos e como ela deve conduzir determinados fatos que acontecem na vida dela. Até o ponto em que se chega na fase 3, no quadrante amarelo no canto superior esquerdo, aonde o apoio é muito mais importante do que a direção, né? Ou seja, nessa hora você está retirando o componente diretivo de dizer faça isso, faça aquilo, para dar mais apoio às escolhas que muito provavelmente será aplicado na adolescência, na juventude, né, do filho, e dando alto grau de apoio às questões que ele traz para você, e então você então dá suas orientações de acordo com seus valores, aquilo que você entende que é importante para a vida dele. Para finalmente, quando se chega na idade mais adulta dos nossos filhos, entrarmos na fase 4, que é a chamada fase de delegação, né, em que você tem um baixo grau de apoio e até um baixo grau de direcionamento, de direção. Por quê? Porque o jovem, ou até mesmo o filho adulto, ele já é capaz de tomar decisões por si mesmo, ainda que em algum momento ele precise de um apoio. E aí você está delegando a eles e tome suas próprias decisões. Você é um adulto, você está formando a sua vida, vá em frente. Se precisar do meu apoio, eu estou aqui. Então, isso é a comparação, né, entre aquilo que nós aplicamos na vida profissional entre líderes e liderados, e como nós podemos também aplicar essa teoria de Hersey e Blanchard na relação com os nossos filhos. É preciso a gente entender que nossos filhos crescem e formam suas próprias personalidades e formam seus próprios valores, e que na medida que eles vão crescendo, a gente vai mudando também a forma de nos relacionarmos com eles, e mudando o nosso comportamento de dirigir e apoiá-los, né, em suas vidas. Nós vivemos, principalmente no Ocidente, uma cultura chamada cultura do não, né? Essa cultura do não começa com o não faça isso, né? Nós vemos que grande parte dos pais, quando a criança começa a se desenvolver, ela deixa de ser bebê, começa a engatinhar, formar as primeiras palavras, as primeiras frases, a correr e a se relacionar com amiguinhos, etc. e tal, há muito do não faça isso. Não faz isso porque é perigoso, não faz isso porque é errado, não faz isso porque você vai se dar mal. Vai se dar mal, né? E o não faça, não, acaba criando, em vez de estimular, acaba criando, vamos dizer, medo na criança, porque ela vai dizer, não sou capaz de fazer isso.
qual é a dose certa para a orientação? Evidentemente existem momentos que é clara a necessidade de você dizer não faz isso, porque ali está em risco a vida, a integridade, a saúde, etc. e tal. Tudo bem, mas até onde o não faça isso é adequado, ou qual é o momento em que o não faça isso está cerceando a capacidade do seu filho se desenvolver e de fazer as suas próprias escolhas e de viver a sua própria vida, ter as suas próprias experiências, se dar mal e se dar bem. Porque o aprendizado, principalmente o aprendizado, se vem quando a gente erra e percebe que errou. E o não também está presente do não se sinta assim, que é até muito mais danoso para a formação do indivíduo. Não se sinta assim, do não faça isso, porque o não se sinta isso está mexendo com uma coisa chamada emoção, né? Por exemplo, o sentimento da raiva, o sentimento da paixão, da ansiedade, do medo, da euforia, todos esses sentimentos que a criança vive instintamente, emocionalmente, em função de estar vivendo algum fato, alguma coisa, e ela naquele momento, por exemplo, sentiu raiva do seu irmão ou da sua irmã. E o pai ou a mãe diz: você não pode sentir raiva do seu irmão ou da sua irmã. Como assim? Eu estou sentindo raiva. Ele me fez uma coisa que me causou um sentimento que aqui dentro eu estou sentindo. Então, nessa hora, o que você está dizendo é: você é uma pessoa normal, porque você está sentindo raiva do seu irmão. E isso causa um dano muito grande para a formação da personalidade, para a formação da emoção da criança e do jovem. A raiva, ela precisa ser encarada como um sentimento, como um outro qualquer. Ela precisa ser tratada, claro, não há dúvida nenhuma, para que ela não se transforme num sentimento pior, que se chama ódio. Porque a raiva é a reação de uma contrariedade. O ódio é um sentimento de raiva que se encruou dentro do indivíduo e está, vamos dizer, crescendo como se fosse um câncer dentro da sua emoção, dentro do seu espírito. Então é preciso que a gente trate esses sentimentos com naturalidade. Por exemplo, se o seu filho sentiu raiva do irmão, do amigo, né, converse com ele e pergunte: você está sentindo raiva? Sim, estou. Eu entendo que você esteja sentindo raiva, mas vamos tentar entender por que você está sentindo raiva. Será que você pode saber contornar esse fato e deixar a raiva de lado de alguma forma? Vamos ver de que maneira a gente pode tratar essa sua raiva sem dizer para ele que raiva está errado, sem dizer para ele que ele é anormal, que ele está mal porque está sentindo raiva, certo? Então, esses sentimentos precisam ser encarados com naturalidade. Não vamos dizer, por exemplo, quando vemos o nosso filho apaixonadíssimo pelo namorado ou pela namorada, né, entendendo aí a sexualidade de cada um, né, e dizer: você é maluco, você não deveria estar se apaixonando por essa pessoa. Bom, e daí eu estou me apaixonando. Então, se nós fizermos uso do não faça isso, e não se sinta assim de uma forma inadequada, a consequência dessa orientação desequilibrada é que você vai gerar retração, afastamento, culpa e toda uma série de emoções, né, e conceitos, né, na formação da personalidade do seu filho, que só farão mal à vida dele. É muito importante que se pense sobre o não. Como conduzir não. Quando o não é bem aplicado, quando o não está passando do limite e trazendo um mal para os nossos filhos.